converso agora com uma pessoa que fez parte ativamente da vida do INTEC, né? O Instituto Noroestino de Tecnologia, Educação e Cultura, na década de 70. E ele vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência lá naquela época. Muito prazer em falar com você, John Howard. Tudo bem? Alessandra, obrigado. John, conta um pouquinho para a gente, como é que você chegou a Araçatuba? Eu estava morando em São Paulo, isso foi em 1963, e eu resolvi conhecer Bolívia. E peguei o ônibus, fiz baldeação aqui em Araçatuba, saí durante esse tempo e fiz uma passeata de charrete. Primeira vez na minha vida que eu achei um charrete. E por falar nisso, cadê as charretes? Né? Faz falta aqui na cidade. Pô, eu gostei da cidade, realmente, e ainda gosto. Eu casei com uma araçatubense, nós fomos morar na Califórnia e de Califórnia nós viemos passar um ano de licença aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas minha mulher estava grávida e eu queria que minha filha nascesse em Araçatuba. E nasceu, tenho uma filha araçatubense, certo? Ô John, você é norte-americano, você é nascido onde? Eu nasci em Detroit, mas eu vim aqui da Califórnia, São Francisco. E a gente está aqui atrás de um quadro do John, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa obra. John, me explica pra gente. Esse tipo de obra a gente faz primeiro um fundo, sabe? Jogando jato de spray em cima da tela, deixando pingar, patificar assim, deixa secar e depois tem vários tipos de trabalho em cima. Essas são feitos de máscaras, certo? Essa aqui tem uma série de 4 máscaras. O contorno e os olhos e a boca e etc, certo? Essa aqui também tem 4. É uma figura que representa ou um lutador japonês ou a Buda, etc, né? E aí também tem letras feitas à mão. Essa aqui feita tudo à mão. Agora, John, eu pedi para você falar um pouquinho da sua obra, porque hoje você vai fazer um trabalho aqui no Castro Alves, né, aqui na Casa de Cultura dele no Brandão, e vai doar essa obra para o espaço. O que você vai fazer? Tem alguma coisa a ver com essa obra que você está mostrando para a gente? Alguma coisa, sim. Eu inventei o que eu chamo de garfografite. É uma maneira de usar o grafite sem o pino que tem em cima e jogar um jato de tinta. No caso, o spray, né? De spray, Então, a gente deixa pingar, etc., para criar um fundo. E depois, em cima, eu vou fazer umas figuras diferentes. É só você vier para... Surpresa! Depois tem que visitar aqui a Casa de Cultura para saber como é que ficou a obra do John. Que você vai fazer daqui a pouquinho, né, John? Vou começar daqui um pouquinho e deixar um pouco para fazer de noite também. Certo. Vai finalizar hoje? Finalizar hoje, sim. Agora eu vou conversar um pouquinho com o John sobre os trabalhos que ele desenvolveu aqui no espaço do INTEC. Na década de 70, o John foi responsável pelo Cineclube, também deu muita aula aqui nesse lugar. Como é que foi essa experiência, John? Ótimo. Eu vi que o público foi no meio da ditadura e o público se interessava em ver coisa nova acontecendo. E o público foi muito atencioso, digamos. O pessoal aqui no INTEC deu todo o apoio para qualquer coisa que eu queria fazer. Além do Cineclube, eu fiz cursos para professores da região a respeito da história de arte, com projeção de slides e música junto com os slides. Eu dei curso de desenho para o pessoal. Eu ficava muito num barzinho que teve que ir fazendo caricaturas do pessoal. Eu adorei todo aquele tempo que a gente passou aqui, tipo 4 anos, de 73 até 78. Certo, quase 5 anos, então. Agora, John, do que mais você tem saudade daquela época? O que mais te marcou naquela época? Eu gostava muito das charretes. Eu sinto falta das charretes que nunca mais vi na minha vida. Essa aqui. E a cidade, naquela época, tinha uns 50 mil pessoas, me disseram. Agora tem quase 200. Mudou muito. Mas ainda tem aquela charme de uma cidade menor. Sabe? Uma cidade interiorana. É tão fácil se iniciar uma conversa, uma jornalista, etc. E o pessoal tem uma certa curiosidade, uma fome de ver alguma coisa diferente acontecendo aqui. E especificamente desse espaço, do que mais você tem saudade? Daquela época lá,
A minha juventude. Você deu aulas do que aqui, John? Eu dei aula de história da arte, dei aula de inglês, dei aula de poesia, dei aula de cinema, assim, a respeito desses cursos, assim. O que mais me deu saudade mesmo foi o Intec, onde se podia encontrar com pessoas interessantes, certo? Pessoas que conversavam bem com você, artistas, músicos, poetas. O ponto de encontro foi aqui no Intec. Eu fiquei francamente escandalizado que foi fechado durante mais de 20 anos. Isso não dá para entender. E conta um pouquinho para a gente também como é que foi a experiência de montar o Cineclube aqui. Olha, isso não foi tão difícil. Uma vez que eu soube que tivesse projetores parados há muito tempo, eu pensei já em projetar filmes. Agora, os consulados em São Paulo, normalmente eles têm uma filmoteca. Vários países têm. Aí é só registrar, a gente podia emprestar filmes durante 2 semanas. Então eu ia para São Paulo e fiz todos os consulados, tirei um sacolão de filmes de curta-metragem e a gente passava aqui no Intec. Aí depois eu voltava para São Paulo, eu entreguei os filmes e tirei novos. Eles têm uma enorme quantidade de filmes. E olha, eu fui uma vez projetar esses filmes em Birigui para os alunos da escola em Birigui. Juntou 200 alunos. Esses filmes estão cheios de informações muito bem apresentadas sobre evolução e ciência, sociologia, história da arte, etc. Desenhos animados que têm alguma coisa de informação no meio lá. Eu achava, francamente, Alexandre, que as escolas estão pisando na bola por não projetar esse tipo de... O que o menino hoje em dia tem? Em casa tem televisão, tem computador, tem gravador, tem videogames. A vida dele é muito emocionante. Ele vem à escola para o quê? Decorar tabuada e os capitais da Europa. Eles estão cheios de decorar coisas. Estão desinteressados, né, John? As escolas estão desinteressantes. E você faz falta aqui, viu? Você também. John, agora conta pra gente como é que é voltar depois de tanto tempo, né? Você mesmo falou que ficou escandalizado com o fechamento por mais de 20 anos desse espaço. Como é que é retornar, né, na reabertura do Teatro Castro Alves? Me dá uma satisfação enorme. Eu lembro tão bem daquelas que foi um período excepcional da minha vida, um período bem interessante de conhecer. Eu estava ainda aprendendo a falar português, estou aprendendo ainda, você percebe? John, você saiu daqui em 78, foi para São Paulo, o que você fez depois disso? Em São Paulo também eu dei muita aula, particularmente de poesia, mas eu fui ativo no movimento de grafite. Eu ensinava vários jovens como fazer. Dei entrevista, fiz painéis desse tipo, fui especializado em fazer pintura em poste. Tem várias delas espalhadas por São Paulo, né? Ainda tem alguns. Sabe, a vida do grafite? O grafite é efêmero. A gente admite isso imediatamente. Ele não vai permanecer, mas se calcula quantas pessoas em São Paulo que nunca visitaram um museu, uma exposição de artes, uma galeria de artes. Quantos milhões que não tem. E a força do grafite é que o povo mesmo gosta. O grafite é interessante porque é uma arte democrática, né? Qualquer um que passa num local pode ver, mas também tem um outro lado, porque ela é efêmera, né? Ela fica ali sob a ação do tempo, da chuva, do sol, por isso ela tem um tempo de duração mais ou menos curto. Mas, John, muito obrigada, muito bom falar com você. Seja bem-vindo novamente a Araçatuba. Obrigado, Alexandre. Meu prazer. To say I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things are